A vida de Adolf Hitler. Poucos nomes carregam tanto peso histórico quanto o de Adolf Hitler. Líder do regime nazista, responsável por uma das maiores tragédias da humanidade, sua vida é cercada de polêmicas, ambições, ideologias e destruição. Mas antes de se tornar o ditador que mergulhou o mundo na Segunda Guerra Mundial, Hitler foi um jovem com sonhos frustrados, marcado por rancores e uma visão distorcida de nação e poder. Neste vídeo, vamos percorrer a trajetória completa de Adolf Hitler, da infância simples na Áustria até seu último dia no bunker de Berlim, em 1945. Infância e juventude. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn, uma pequena cidade austríaca na fronteira com a Alemanha. Era filho de Alois Hitler, um funcionário público rígido, e de Clara Hitler, uma mãe amorosa com quem mantinha forte ligação afetiva. Durante a infância, Hitler mostrou interesse por artes e história, mas tinha uma relação conflituosa com o pai, que desejava que ele seguisse carreira como funcionário do Estado. Adolf, porém, rejeitava essa ideia. Sua rebeldia e dificuldade escolar fizeram com que abandonasse os estudos formais cedo. Após a morte do pai em 1903 e depois da mãe em 1907, Hitler mergulhou em uma fase de instabilidade. Tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena para se tornar pintor, mas foi recusado 2 vezes. Essa rejeição o marcou profundamente. Sem rumo, viveu em albergues, sustentando-se com pequenos trabalhos e vendendo aquarelas. Viena, pobreza, ideologia e ressentimento. Os anos em Viena foram cruciais para moldar a visão de mundo de Hitler. Entre 1908 e 1913, ele enfrentou pobreza extrema, mas também teve contato com ideias nacionalistas e antissemitas que circulavam fortemente na capital do Império Austro-Húngaro. Nessa época, desenvolveu uma visão de ódio contra judeus, marxistas e contra a diversidade étnica do Império. Admirava figuras como Karl Lueger, prefeito de Viena, conhecido por seu discurso antissemita. Esses anos plantaram as sementes da ideologia que mais tarde se transformaria no nazismo. Primeira Guerra Mundial. Em 1913, Hitler se mudou para Munique, na Alemanha. No ano seguinte, com o início da Primeira Guerra Mundial, alistou-se voluntariamente no exército alemão. Serviu como mensageiro de trincheira, uma função arriscada, e foi condecorado por bravura, recebendo a Cruz de Ferro. Hitler se apaixonou pelo espírito militar e pelo sentimento de camaradagem. Para ele, a guerra era a experiência que dava sentido à vida. Porém, a derrota alemã em 1918 foi um choque devastador. Como muitos veteranos, Hitler acreditava que o país havia sido apunhalado pelas costas por políticos civis, comunistas e judeus. Esse mito da traição seria um dos pilares de sua retórica futura. O início da vida política. Após a guerra, Hitler permaneceu no exército como espião político. Foi nesse contexto que conheceu o Partido dos Trabalhadores Alemães, um pequeno grupo de ideologia nacionalista e anticomunista. Rapidamente, destacou-se como orador e propagandista. Em 1920, o partido passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o famoso Partido Nazista. Hitler era a alma do movimento e seu talento para discursos inflamados atraía cada vez mais seguidores. Ele pregava a restauração da grandeza alemã, o combate ao marxismo e a exclusão dos judeus da vida pública, o putsch da cervejaria. Em 1923, inspirado pelo fascismo de Mussolini, Hitler e seus apoiadores tentaram dar um golpe em Munique, conhecido como o Putsch da Cervejaria. O plano falhou e Hitler foi preso. Na prisão, escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, no qual expôs suas ideias sobre raça, espaço vital e poder. Para ele, os alemães pertenciam a uma raça superior, destinada a dominar. Os judeus, por sua vez, eram descritos como inimigos internos a serem eliminados. O fracasso do golpe foi um ponto de virada. Hitler percebeu que a tomada do poder deveria acontecer de forma legal, pelo jogo político, mas sempre com a violência como apoio. Ascensão ao poder. Durante os anos 1920 e início dos anos 1930, a Alemanha mergulhava em crise.
A hiperinflação devastou a economia e a Grande Depressão de 1929 aumentou o desemprego em massa. Foi nesse cenário que o discurso de Hitler encontrou terreno fértil, prometendo restaurar o orgulho nacional, combater o comunismo e reviver a economia. O partido nazista cresceu rapidamente. Em 1933, após uma série de manobras políticas e com apoio de elites conservadoras, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Pouco depois, consolidou o poder com o incêndio do Reichstag e a aprovação da Lei de Plenos Poderes, que lhe dava autoridade quase ilimitada. O regime nazista. Hitler transformou a Alemanha em um estado totalitário. Criou uma máquina de propaganda liderada por Joseph Goebbels, estabeleceu uma polícia secreta, a Gestapo, e instituiu campos de concentração para prender opositores e grupos marginalizados. O regime nazista era sustentado por 3 pilares. 1. Culto à liderança. Hitler era visto como o Führer, o guia supremo. 2. Racismo e antissemitismo. A perseguição aos judeus, ciganos, deficientes e outros grupos era política de Estado. 3. Expansão territorial. O conceito de Lebensraum, ou espaço vital, justificava a conquista de territórios para a raça alemã. Em 1935, as leis de Nuremberg institucionalizaram o racismo, retirando direitos civis dos judeus. A perseguição aumentou em 1938, com a Noite dos Cristais, quando sinagogas e negócios judaicos foram atacados em todo o país. Caminho para a guerra. No campo internacional, Hitler desafiava abertamente o Tratado de Versalhes, que limitava o poder militar da Alemanha. Reocupou a Renânia, anexou a Áustria em 1938, o Anschluss, e incorporou a Tchecoslováquia após os Acordos de Munique. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 2 dias depois, França e Reino Unido declararam guerra, dando início à Segunda Guerra Mundial, a Guerra e o Holocausto. Nos primeiros anos da guerra, Hitler colecionou vitórias impressionantes. Em poucos meses, dominou grande parte da Europa, incluindo França, Noruega, Bélgica e Países Baixos. Mas por trás das conquistas militares, o regime implementava sua política genocida. A partir de 1941, com a invasão da União Soviética, começou a chamada Solução Final, um plano sistemático de extermínio dos judeus europeus. Milhões foram assassinados em campos de extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. O Holocausto resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas. O declínio. O erro estratégico de Hitler foi abrir 2 frentes de batalha. Em 1941, ao invadir a União Soviética, subestimou o poder militar e a resistência russa. A derrota em Stalingrado, em 1943, foi o início do fim. Enquanto isso, os Estados Unidos haviam entrado na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941. A coalizão entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética começou a avançar contra o Reich. Em 1944, o desembarque aliado na Normandia abriu o caminho para a libertação da França. Dentro da própria Alemanha, houve tentativas de assassinato contra Hitler, como o famoso atentado de 20 de julho de 1944, liderado por Klaus von Stauffenberg. Mas o Führer sobreviveu. O fim no bunker. No início de 1945, a Alemanha estava em ruínas. As tropas soviéticas cercavam Berlim, enquanto os aliados avançavam pelo oeste. Hitler, já debilitado, refugiou-se em seu bunker sob a chancelaria do Reich. Em 29 de abril, casou-se com sua companheira de longa data, Eva Braun. Na manhã de 30 de abril de 1945, ao perceber que a derrota era inevitável, Hitler tirou a própria vida, ao lado de Eva, que também se suicidou. Seu corpo foi queimado pelos auxiliares mais próximos. Com sua morte, terminava um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Legado sombrio. A vida de Adolf Hitler é lembrada como um alerta sobre os perigos do fanatismo, da intolerância e da concentração de poder absoluto. Seu regime deixou um saldo devastador. Mais de 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, milhões de perseguidos, cidades destruídas e um trauma que o mundo nunca esqueceu.
Hitler personificou a capacidade humana de manipulação, violência e destruição em nome de uma ideologia. Estudar sua vida não é glorificá-la, mas compreender os caminhos que levaram à tragédia, para que jamais se repitam. Em conclusão, podemos dizer que a história de Adolf Hitler nos mostra que o ódio pode crescer em tempos de crise, que líderes carismáticos podem usar o desespero das massas para manipular e que o silêncio diante da injustiça abre espaço para a barbárie. Conhecer sua trajetória é entender como a humanidade pode se perder, mas também como pode resistir, lembrar e reconstruir. Se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado!